início, é importante dizer que há muita imprecisão sobre a vida dele, né? Que é muito comum para pessoas né, longevas, pessoas que viveram há muito tempo, não é? Então os documentos se perdem. Então acredita-se que ele nasceu entre os anos de 1380 e 1390, ok? A última informação que se tem dele é que ele ainda vivia em 1459, então provavelmente ele morreu por ali, né? Próximo ali dos 80 anos de idade, ok? É o que se sabe, assim, com muita dificuldade, né? São muito imprecisas as informações. Então, o registro mais antigo sobre a sua vida é exatamente o ano de 1418, quando ele é chamado para ser o cronista maior, quer dizer, o cronista maior, né? Desculpe, ele é inicialmente chamado para ser guarda-mor, depois o cronista mor, né? Então, em 1418, ele é chamado para ser o guarda-mor, quer dizer, o chefe dos bibliotecários. Em 1434, aí sim, ele passa a ser o cronista mor, o principal cronista dos reis. Ok? Em 1451, Gomes Eanes de Zurara o substitui como cronista. Ele deixa de produzir crônicas em 1451. Ok? E em 1454 ele deixa de trabalhar na Torre do Tombo em virtude da avançada idade. Ok? Bom, sobre a obra que ele escreveu, gente, pouca coisa chegou até nós, né? Há apenas 3 crônicas que não são alvo de discussão. Algumas crônicas atribuídas a ele são alvo de polêmica. Uns dizem que não é dele, alguns dizem que não é dele a determinada crônica através da análise de marcas de estilo, né? Do léxico, elementos, coisas do tipo. Mas 3 crônicas não são discutidas, que é a crônica do rei Dom Pedro, a crônica do rei Dom Fernando e a crônica do rei Dom João, ok? É considerado um cronista historiador, exatamente porque ele preocupou-se com o resgate das fontes, né? Ele vai ordenar as histórias cronologicamente, então há um sentido didático, né? Para que haja clareza. Ele procurou também controlar os subjetivismos, como assim? Aquele momento do julgamento de valor por parte de quem está escrevendo. Então, ele procurou ser o máximo possível objetivo. A história ainda é regiocêntrica, mas você já tem um rei tanto humanizado, como também o povo começa a aparecer na periferia, nas margens ali do que ele está contando. Ok? Então, humanizar o rei significa, antes de qualquer coisa, retratá-lo em situações incomuns às crônicas do período anterior, nas quais a figura real é sempre mostrada em ações dignas de louvor. Então, Antônio José Saraiva afirma o seguinte, ilustrando isso. Dom João I, por exemplo, aparece como um homem hesitante, por vezes fraco, empurrado para a frente por outros mais conscientes ou mais decididos. Gente, isso era impossível na crônica lá do período medieval, no período anterior. O rei era sempre digno, né? O rei era sempre portador das mais altas virtudes. Escorrega-lhe a espada quando tenta matar o andeiro e prepara-se para fugir quando a situação lhe parece mal encaminhada. Quer dizer, a inabilidade no manejo da espada e a covardia. Lendo Fernão Lopes, os heróis não nos parecem como causa dos acontecimentos, mas como participantes, às vezes involuntários dos acontecimentos. Existe uma coisa maior do que o rei. Isso era impensável também, né? Outra característica da crônica de Fernão Lopes diz respeito ao cuidado em consultar as fontes. Eu já falei sobre isso. Foi também um artista que cuidou da beleza da linguagem e elegância do estilo. Como artista, soube explorar a tensão dramática. Isso nós chamamos de suspense, né? De como ir adiando a resolução de algo, explorando a tensão dramática. A vivacidade nas descrições, aquele aspecto cinematográfico de que eu
Achei que tinha falado, desculpem. A presença desse viés cinematográfico. Preocupação para além do político com o retrato psicológico das personagens. Olha aí, gente. O personagem passa de plano a ser redondo. O personagem redondo é aquele que tem densidade interior. Apesar de construir um relato histórico, o ritmo é novelesco, no andamento que prende o leitor ao desenrolar dos acontecimentos, né? Então isso vai ser trabalhado muito bem, por exemplo, no romance histórico, né? Hoje mesmo, quando você vê determinados autores que se põem a escrever uma biografia de alguém, né? Essa biografia é toda romanceada, mesmo sem falsear os dados, né? Há toda uma construção narrativa para que não fique aquela coisa enfadonha, né? E apenas datas e acontecimentos. A linguagem, apesar de elegante, traz elementos ligados à coloquialidade. Então, palavras que são usadas pelo povo. Ele, inclusive, fala isso, né? Ele mesmo fala isso, né? Que prefere não se perder, né? Nesses adornos linguísticos e perder o foco do que ele quer trazer. Era um autodidata. Foi um dos legítimos representantes do saber popular. Assim, de um lado, sua prosa conserva o tom falado dos romances de cavalaria, mas por outro se mostra enriquecido com vocabulário e imagens reveladores de um grande senso do concreto. O tom em que fala é sempre repassado de emoção, que não exclui a ironia. Ok? Então, a certa frieza dos cronistas do medievo, ele vai suplantar isso. Os ditos populares, as anedotas e a majestade de tom adequado aos grandes momentos sucedem-se com perfeita naturalidade, né? Então, sobre a questão de ele não se preocupar em construir um texto muito rebuscado, ele mesmo diz o seguinte, no prólogo da Crônica de Dom João I: nosso desejo foi, nesta obra, escrever verdade, sem outra mistura, deixando nos bons esquecimentos todo fingido louvor, e nuamente mostrar ao povo qualquer contrárias coisas, da guisa que vieram. Então, essa preocupação em trazer o fato, as contradições, né? Não esconder as coisas apenas para louvar uma determinada figura, né? Da nobreza ou da realeza. Então, do ponto de vista da forma, o seu estilo representa uma literatura de expressão oral e de raiz popular, né? Bom, outra questão importante, o dom de apresentar os grandes movimentos de massa, né? Então, embora centrado no rei, você vai mostrar as procissões, você vai mostrar as festas religiosas, as festas populares, ok? Essa sensibilidade à subjetividade coletiva não exclui um talento também raro para dar relevo a personagens individuais, numa interessante combinação entre o olhar sociológico e uma visada psicológica. Então, psicológico porque ele vai entrar, né, na alma da personagem, isola essa personagem e vai trazer o interior dessa personagem. Sociológica porque ele vai fazer um movimento mais amplo, cuidado coletivo. Dessa forma, Fernão Lopes consegue mostrar o sentimento de uma perspectiva global e multifacetada dos diversos planos da realidade social. Então, gente, para poder, já concluindo esse nosso primeiro encontro sobre o humanismo, eu trouxe um trechinho, eu vou tentar aqui fazer traduções, né? Um trechinho da Crônica de Dom Pedro. Vocês encontram, existe um site chamado Projeto Versial, Projecto com C. Projeto Versial, você tem acesso a obras, né, desde a antiguidade, obras portuguesas. Então lá vocês encontram as crônicas, essas 3 crônicas do Fernão Lopes. Eu trouxe um fragmento apenas da Crônica de Dom Pedro. Ele vai falar, é importante isso, para poder contextualizar o que nós vamos ver aqui. Dom Pedro, quem foi Dom Pedro, né? Dom Pedro enamorou-se
de uma jovem, uma donzela, chamada Inês de Castro. Inês de Castro era espanhola. Então os conselheiros do rei temiam que esse envolvimento, quando o rei morresse, o seu filho assumisse o trono, esse envolvimento com alguém, né, da nobreza espanhola viesse a prejudicar Portugal, passasse a ser controlado pela Espanha. Se ela desse filhos a eles, esses filhos iriam substituir Dom Pedro. Então, eles insuflaram, eles motivaram o rei, estimularam o rei a dar um fim na Inês de Castro. Inês de Castro, ele já tinha filhos com ela, ela deu filhos a Dom Pedro, e no momento em que Dom Pedro estava afastado, em viagem, uma missão, esses cidadãos vieram e mataram não apenas Inês de Castro, mas os filhos dele também, os filhos dela, que ela tivera com Pedro. E logo quando Dom Pedro retorna, pouco tempo depois o rei morre. Quando ele assume o trono é a hora da onça beber água. Ele mata com requintes de crueldade cada um dos assassinos da mulher e dos filhos. E traz o corpo da mulher, já cadavérico, né? Já traz o corpo da mulher e senta no trono e obriga os nobres a beijarem a mão da rainha. Então por isso que se diz que Inês de Castro foi rainha depois de morta. Então nós temos aqui um momento em que mostra como Dom Pedro estava turbado depois da morte da sua amante, né, da sua amada Inês de Castro. E ele, tomado de dores, não consegue dormir, e na madrugada ele acorda e já desperta todo mundo e manda fazer uma festa, né? Então observem, seria impensável isso na época lá da crônica do medievo, né? Você mostrar um rei orientado pela loucura, né? Pelo desvario e tudo. Então eu vou procurar ir traduzindo aqui as palavras mais difíceis, né? As palavras ainda arcaicas. Em 3 coisas, notadamente, achamos, pela maior parte, que o rei Dom Pedro de Portugal gastava seu tempo. A saber, primeiro, em fazer justiça e desembargos do rei, quer dizer, a parte administrativa. Em montar, cavalgar, que é dito em monte, né? E em caçar, do que gostava muito. Gostava também ainda de danças e festas, segundo aquele tempo. Ora, deixemos os jogos e festas que o rei ordenava, nos quais de dia e de noite andava dançando com muito grande espaço. Mas vede se era bem saboroso o jogo. Vinha o rei em batéis de Almada, quer dizer, lá da cidade de Almada, ele vinha nos barcos, para Lisboa. E vinham receber os cidadãos e todos os ofícios com danças e jogos ou bailes. Ele usa a palavra trebelhos, que é uma palavra popular. Então eu troquei aqui por jogos ou bailes. Segundo usavam, e ele saía dos batéis e metia-se na dança com eles. E assim ia até o palácio. E você imagina o rei no meio daquela folia, né? Eu lembro só dos carnavais de Olinda, né? Para quem não foi, vá, né? Aqueles cortejos cheios de dança, de animação. Preste atenção se vos agradar. Estava o rei em Lisboa numa noite na cama e não lhe veio o sono. Então mandou que os moços se levantassem, todos aqueles que dormiam no palácio também. E mandou chamar João Mateus e Lourenço Paios, que trouxesse as trombas de prata, quer dizer, as cornetas, né? E fez acender tochas e meteu-se pela vila em dança com os outros. Gente, isso de madrugada. Vocês imaginam. Agentes que dormiam saíam às janelas. Olha aqui o povo, gente. O povo vai aparecer na crônica. Agentes que dormiam saíam às janelas,
a ver que festa era aquela, ou por que se fazia. E quando viram o rei tomado de prazer, né, ficaram muito alegres. E assim o rei passou boa parte da noite, e tornou-se ao palácio dançando, e pediu vinho e fruta e lançou-se a dormir. Ok? Aqui eu vou dando um salto. No outro dia estavam grandes tendas armadas no rocio, em torno do mosteiro, em que havia grandes montes de pão cozido e tina cheia de vinho. E logo mandou que todos bebessem, que estavam prontos para que todos bebessem. E lá fora estavam ao fogo vacas inteiras em espetos a assar. E quantos comer queriam aquela vianda tinham muito prestes e a nenhum era vedada. Então, aqui é um churrascão que o rei está fazendo, né? Então ele flagra o rei em momentos de, entre aspas, intimidade, né? Esse churrasco. Isso jamais aconteceria lá nas crônicas medievais. E assim estiveram sempre, enquanto durou a festa, na qual foram armados outros cavaleiros, cujos nomes não curamos dizer. Uma parte que eu pulei, ele resolve armar cavaleiros. Havia todo um ritual, né? Havia lá umas palavras que deveriam ser ditas. O rei pegava a espada, punha primeiro na cabeça, depois em cada um do lado dos ombros, né, do cidadão que ia ser armado cavaleiro. Então essa parte eu pulei ali, mas vocês têm acesso. Bom, gente, então com isso encerramos esta nossa quinta videoaula. Na próxima semana nós voltaremos ao humanismo. Peço que vocês, nesse meio tempo, estudem, né, leiam lá o texto número 4 e peço também que vocês se aproximem dos nossos monitores, né? Se aproximem dos nossos monitores e tragam até a gente as dúvidas, né? O que é que a gente pode melhorar. É ainda algo muito novo, não apenas para mim, mas para todos os colegas, né? Então a gente comete determinados equívocos que vocês podem nos ajudar a superar. Então um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.